Nós vamos discutir hoje a questão da internação de adolescentes em comunidades terapêuticas, que é uma resolução do CONAD, Conselho Nacional sobre Política de Drogas, que se junta com várias outras medidas que estão acontecendo simultaneamente. Inclusive, essa semana tem sido uma semana muito grave do ponto de vista de retrocessos. E aí nós temos dois convidados aqui. O Leonardo Pinho, ele foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é o presidente atual da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, e ainda é membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E o Rafael Dias, que é professor. Rafael Dias é professor da UF, de Volta Redonda, e fez parte da comissão que fez a primeira inspeção, a comissão do Conselho Federal de Psicologia, que fez a primeira inspeção nas comunidades terapêuticas. Então, hoje nós vamos fazer uma roda de conversa com uma dinâmica diferente, porque nós vamos ter a fala dos dois convidados, seguida de debate. Mas, logo depois da fala dos dois convidados, nós vamos dar a palavra ao usuário lá de Macaé, o Carlos Henrique Martins, que já tinha se inscrito. Viu, Carlos Henrique? Você vai falar, então, que ele tem uma questão sobre esses problemas também relacionados ao retrocesso, e ele será, então, o primeiro a falar na hora das inscrições para o debate. Bom, são agora 5h06, já estamos com 25 pessoas na sala. Eu vou passar para o Leandro vai conduzir, como todas as vezes. E eu sugiro, então, Leandro, que a gente passe primeiro para o Leonardo, que tem a visão mais de conjunto dessa situação, tanto do Conselho Nacional de Direitos Humanos como da própria Abrasme, né? E depois a gente ouve o Rafael. Tá bom, Leandro? Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde. Então, a gente está iniciando a nossa 19ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES. Vou passar a palavra para o Leonardo. Obrigado, Leandro. Obrigado, doutor Pedro. Falar um pouco da resolução número 3 e como a gente tem trabalhado com ela, né, tanto da incidência institucional da Abrasme, mas também como a gente principalmente tem trabalhado isso no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Primeira consideração, né? Nós primeiro ficamos sabendo dessa resolução, não porque ela foi publicada em Diário Oficial, mas porque ela foi anunciada pelo Ministério da Cidadania. Inclusive, se vocês verem, quando o Ministério da Cidadania dá, né, fala dessa reunião extraordinária, demorou mais de 15 dias para sua publicação efetiva em Diário Oficial. Quando a gente já começou, obviamente, uma articulação institucional, ainda durante até chegar à publicação em Diário Oficial. E aí, a Abrasme publica uma nota técnica, encaminha para o CNS, para o CONANDA, né, o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de Direitos Humanos, e aciona também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Defensoria Pública da União. A partir dessa nota técnica, o Conselho Nacional de Direitos Humanos faz uma reunião com o CONANDA e com o CNS e começa a desenhar uma resposta conjunta. E a gente achava importante esse instrumento de uma resposta conjunta, porque, em tese, vinha de um outro conselho. E depois eu vou falar por que em tese. E aí a gente achava importante 3 conselhos de Estado, da Saúde, da Criança e do Adolescente e o CNDH. E a nossa resolução conjunta é a resolução conjunta 01, e ela foi publicada oficialmente, porque teve que tramitar nos 3 conselhos, no dia 1º de agosto. Eu vou colocar o link aqui desta resolução conjunta. Em resumo, essa resolução conjunta afirma que o CONAD não tem atribuição legal para regulamentar qualquer tipo de acolhimento de criança e adolescente. Primeiro, porque no regimento interno do CONAD não prevê nada sobre criança e adolescente. E o segundo,
é que o artigo 2º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a instância máxima de fiscalização, formatação, formalização, regulamentação é o CONANDA. Então, a primeira questão é, o CONADE aprova algo que não lhe cabe, não é atribuído a ele, e o segundo questão, ele extrapola atribuições do CONANDA. E aí, esses 3 conselhos, o da saúde, do CNDH e o próprio CONANDA, afirmam isso nessa resolução conjunta. A segunda questão que a gente aponta é que não é possível o acolhimento desse tipo em comunidades terapêuticas. E isto por quê? O artigo 98, o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente tipifica a possibilidade desses acolhimentos, e entre eles, quando tem risco a criança ou adolescente, e entre elas, até o uso abusivo, o uso problemático, enfim, de álcool e drogas, poderia ser, só que esse acolhimento não se dá em instituições como comunidades terapêuticas, tem uma tipologia própria. Então, foram esses 2 elementos. No entanto, nós temos discutido muito, e por isso que eu falei em tese por outro conselho, porque em julho do ano passado, o CONADE deixa de ter uma representação plural. Quando eu falo plural, Ordem dos Advogados, Conselho Federal de Medicina, Assistência Social, Psicologia, SBPC, PFDC, etc., UNE, e, inclusive, tinha participação já das comunidades terapêuticas. Não é que, vamos dizer, tinha os conselhos profissionais de profissão, mas não tinha comunidade terapêutica. Não. O CONADE espelhava a diversidade do campo de drogas do Brasil, com as suas contradições. Então, vamos dizer, os setores proibicionistas estavam no CONADE. No entanto, em julho do ano passado, o CONADE se desconfigura e todos esses atores foram excluídos do CONADE, ficando limitado apenas à representação do próprio governo e convidados. Então, na opinião do Conselho Nacional de Saúde, Conselho CONANDA e CNDH, ele deixa de ter a característica de conselhos de direitos e se torna muito mais um grupo interministerial, que usa o nome conselho, mas na prática ele é um grupo interministerial. Então, quando a gente oficia esses organismos do Ministério Público e da Defensoria, nós contextualizamos isso. E quais documentos surgiram pós isso? O primeiro é do Núcleo de Infância e Adolescência do CONDEG, que reúne os defensores públicos estaduais, que publicou uma nota técnica também, dizendo que é ilegal a resolução número 3. Depois fizemos 2, como CNDH, 2 web seminários com os conselhos, com a PFDC, com defensorias, com juízes, enfim, e houve uma posição unânime. Inclusive, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal também afirma da ilegalidade. E a partir daí a gente tem feito um conjunto de incidências para dar visibilidade sobre essas ilegalidades do ponto de vista da resolução número 3. A primeira estratégia é uma pressão institucional extrajudicial para ter uma revogação. Então, a recomendação do conjunta pede ao Ministério da Cidadania a revogação, o não reconhecimento do Ministério da Justiça da resolução número 3. Caso isso não ocorra, nos prazos que a gente está vendo, ele se encerra agora por volta do dia 10, 15 de agosto, vai ser desenhada uma estratégia de judicialização sobre a resolução número 3. E eu queria terminar aqui eu falei do aspecto da atribuição legal da regulamentação, mas é importante a gente compreender um aspecto que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa regulamentação que o CONADE está querendo fazer é para criar um jeito de internar adolescente em comunidade terapêutica. No entanto, quando a gente vê os acolhimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial esses acolhimentos institucionais de criança e adolescente, ele tem um detalhamento institucional, uma tipificação e uma necessária aprovação
nos conselhos tutelares, e as comunidades terapêuticas não têm. E o segundo elemento é que qualquer esse acolhimento, também o CONAD extrapolou os limites da justiça, porque é o sistema de justiça que pode solicitar esse tipo de interação, né? De interação não, desse acolhimento institucional. Então, o CONAD não só atropela as atribuições do CONANDA, mas também atropela do sistema de justiça, porque esse acolhimento só pode ocorrer nesses serviços específicos de acolhimento de criança e adolescente e por pedido do judiciário. Então, eles tentam criar um tipo de acolhimento que não é acolhido no ECA, e, inclusive, quando é, em serviços específicos a pedido do judiciário. Então, há um extrapolamento também de atribuições do sistema de justiça. Então, essa é outra problemática que a gente vê. Então, o único caminho é a revogação por medidas extrajudicial, por pressão extrajudicial, e ou, acabando os prazos aí que foram dados pela Defensoria, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a busca o caminho judicial. É importante dizer que nós conseguimos uma ação extrajudicial agora recente, que foi as equipes de EAPs do sistema prisional, que a gente conseguiu que o próprio Ministério da Saúde revogasse. Então, a gente está apostando muito nessa pressão institucional dos diversos órgãos para ir inicialmente por esse caminho. Mas, caso não, a gente vai para o caminho do sistema de justiça, né, do judiciário. Mas, em resumo, foi esses os caminhos que a gente resolveu tomar, e nós temos optado por essa ação integrada desses 3 conselhos nacionais. Obrigado, Leonardo, pela sua fala, super importante. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente poder debater. Vou passar a palavra direto, então, para o Rafael. Ô, Leandro, só uma coisa antes do Rafael. Claro. É só uma coisa que eu esqueci, que é importante. Essa regulamentação no CONAD, meio sem legalidade, vem acompanhado de uma estratégia de criação de novos mercados para as comunidades terapêuticas. E aí a portaria 69, que tem a questão de adultos pop-rua, indo contra a Política Nacional de População em Situação de Rua, revela um pouco essa estratégia, né? Então, essa resolução número 3 dos adolescentes está inserida numa estratégia maior, que seguindo a recomendação do ministro do Meio Ambiente, usar a pandemia para passar a boiada. Então, é um pouco uma estratégia maior de consolidar novos mercados para as comunidades terapêuticas. É essencial esse complemento. Rafael. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês no IPUB. Eu vou fazer uma fala, acho que eu vou retomar da onde o Leonardo Pinho deixou, que é a questão do financiamento. Acho que tem uma dimensão aí que o Leonardo deu conta, que é uma dimensão jurídico-política, que está em curso com a Resolução 03. Ele fez um apanhado geral das estratégias políticas e jurídicas que estão em curso agora para reverter essa resolução, que é ilegal, flagrantemente ilegal, como o Leonardo apontou, e também, assim, então eu não vou tocar nessas questões que são jurídico-políticas, que são a dimensão mais macropolítica, mas tocar também numa certa... De que maneira, como o Leonardo apontou no final, vai se articulando determinadas formas de passar a boiada, né? Eu acho que está em curso o que a gente tem visto aí, uma estratégia deliberada do governo federal de, nesse momento de pandemia, passar, do ponto de vista da reforma psiquiátrica, um processo de contra-reforma. Tem até um artigo do Leonardo Pinho que é muito interessante, que ele pontua que o que está em curso não é um retrocesso, não é um mero retrocesso, mas um processo
de contra-reforma, que ele não acontece agora, ele já tem algum período, né? Vamos dizer assim, um golpe de 2016, ele meio que sacramenta esse processo de contra-reforma que está em curso, e o que a gente tem visto nesse governo é a intensificação desse processo. E essa resolução entra nesse contexto geral das políticas manicomiais. Então, o que está em curso é, de um lado, grupos de pressão que têm se articulado politicamente, isso está claro no Congresso Federal, né? Você tem a bancada da Bíblia organizada, uma bancada da bala, e há interesses comuns à comunidade terapêutica. Para esses grupos de pressão, esses grupos políticos, é um interesse comum. Então, isso tem se concretizado de algum tempo para cá, né? Eu chamaria atenção também para um aspecto de um ator político, que é o Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania do governo golpista, do governo Temer. O Osmar Terra, ele entrou num conflito com a Fiocruz, porque foi encomendada uma pesquisa à Fiocruz sobre uma pretensa epidemia do crack. Então, haveria uma tese de que o Brasil enfrentaria uma epidemia do crack desde 2011, e aí na preparação dos jogos, né, dos grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, a partir de 2011, esse discurso vai ganhando força, e o Osmar Terra, posteriormente, né, ele, como deputado e depois como ministro da Cidadania do governo Temer, ele recebe o resultado da Fiocruz que não confirma essa tese da epidemia do crack. E ele não publica a pesquisa, ou seja, a pesquisa é arquivada, porque havia, então, uma tentativa de produzir um pânico social a partir de um discurso de uma epidemia, de uma crise sanitária. E agora a gente está vivendo uma pandemia, e esse mesmo ministro, né, o Osmar Terra, que antes alegava a epidemia do crack, hoje despreza a pandemia do Covid. Então, é interessante ver essas posições políticas se consolidando, de modo como uma crise real, de fato, uma grande pandemia, uma crise sanitária, né, que a gente, em 100 anos, talvez seja mais intensa a crise sanitária. Essa figura, a partir de seu discurso anticientífico, despreza uma crise que já causou 100 mil mortos. Então, eu pegaria também uma dimensão que é clínico-política. Como é que isso está operando nos serviços, né, nos CAPs? Lá, eu sou professor na UF de Volta Redonda, e eu acho que há uma dimensão que eu tenho visto na rede de atenção psicossocial, uma pressão muito forte para os serviços validarem o encaminhamento para as comunidades terapêuticas. Então, há uma dimensão micropolítica aí do trabalho em saúde mental que está sendo atravessado por esse vetor manicomial. Então, isso é uma questão para a gente discutir. De que maneira isso tem atravessado as práticas dentro dos serviços, dos dispositivos da reforma psiquiátrica brasileira. Porque há uma pressão, uma força impelindo os trabalhadores que não sustentem mais uma política do cuidado em liberdade, né, que encaminhem crianças e adolescentes para comunidades terapêuticas. Então, é um pouco isso que a gente tem recolhido, ouvindo também os estagiários que estão em campo, na região. Essa é uma dimensão que eu acho importante também, e eu acho que está complementar
há a dimensão que o Leonardo apontou, que é uma dimensão macropolítica, jurídica, né, que está sendo colocada aí, das normas, né, para passar a boiada que eles estão fazendo. Tem a dimensão do financiamento, que é super importante. Eu acho que essa é a questão que está em jogo. A gente tem visto como o governo federal e como tem se organizado com grupos privados para acessar os fundos públicos. Então, isso é um ponto político importante que é o que está em jogo, vamos dizer assim, do ponto de vista político. E outra dimensão que é essa dimensão dos trabalhadores, né? De que maneira isso tem aparecido e a tentativa de transformar o CAPS numa porta de entrada do consultório das comunidades terapêuticas. Então, como o desenho que está sendo pensado pelo Ministério da Saúde, pela gestão atual do governo federal, é transformar o CAPS, diminuir a potência do CAPS, transformar um CAPS num encaminhador, numa porta de entrada para esses tipos de dispositivos manicomiais. Então, eu acho que isso é um elemento também importante para o debate. De que maneira a gente pode resistir a isso? Acho que a frente Stamira, eu acho que é um espaço importante para essa discussão de resistência a essa força manicomial que se atualiza. Para finalizar, eu acho que há uma dimensão das comunidades terapêuticas que foi um ponto não reformado da reforma psiquiátrica. Um ponto que nós, militantes antimanicomiais, deixamos escapar, porque houve um vazio de respostas públicas para criar dispositivos de álcool e drogas, e esse vazio foi ocupado pelo setor privado, né, por esses tipos de dispositivos. E quando a gente foi atuar no campo, o campo já estava ocupado. Então, porque não existe espaço vazio na política. E esse é um ponto que, como a gente atrasou para produzir uma política consistente de álcool e outras drogas no Brasil, esse terreno ficou ocupado e agora o desafio que a gente tem é, numa conjuntura desfavorável, como fazer frente e enfrentar essas violações de direitos humanos e esse processo que não é só de retrocesso, mas, como o Leonardo Pinho apontou no artigo dele, de contra-reforma. Muito obrigado, Rafael, também que complementa muito do que o Leonardo trouxe para a gente. A gente tem muitos elementos para o debate. Como combinado, a gente, então, tem a inscrição do Carlos Henrique, né, Carlos? Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto que vem me incomodando desde o ano passado, na nota técnica 11/2019, em que, para minha surpresa, o presidente da República lançou essa nota técnica em que não foi discutido no Conselho de Saúde Nacional, estadual e muito menos municipal. E que, na minha opinião, um retrocesso assim, absurdo você voltar com o manicômio respeitando todos os profissionais que passaram, que começaram lá atrás, lá nos anos finais dos anos 70, e nós sempre somos questionados assim, mas você não vai ser internado em comunidade terapêutica porque você é bem tratado e tal. Não é isso. O problema não é esse. Nós temos uma questão aqui em que a gente responde primeiro que eu sou um usuário de saúde mental e a gente está a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa, não sei, um surto, não sei o que pode acontecer. E se de repente me coloca numa comunidade terapêutica em que
o governo ele libera verba para uma comunidade terapêutica em que essa verba ela pode tanto verba para o trabalho, para internação, como para compra de equipamentos, como está na nota técnica. E a pessoa, eu estava tomando choque, ficar babando lá no meio do chão, como acontecia lá no começo, em que homenagear muito essas pessoas que começaram, esses profissionais que se negaram a tratar da maneira que era tratado o ser humano, em que era totalmente um tratamento desumano, e, e a história construída de todos os profissionais em que no momento em que eles fizeram isso, nós estávamos vivendo uma ditadura absurda, né? E eles lutaram no movimento antimanicomial, e aí vem a minha homenagem a todos eles. E para um pouco de conforto, foi feito no, no Congresso Nacional um questionamento de um deputado. Eu não vou falar porque é político, não devo falar agora. Mas foi feito um requerimento de um deputado em que ele pedia explicações sobre o porquê de todo essa nota técnica. Ele queria saber, como, por exemplo, por que estavam financiando uma comunidade terapêutica, ao invés de fortalecer, e o que era o desejo de toda a população, de muitos, né, de muitos profissionais, que era fortalecer o CAPES 3. O CAPES 3, bem fortalecido, bem trabalhado, com os profissionais felizes, eu tenho certeza que não existiria esse braço da comunidade terapêutica. Nós temos que enfraquecer fortalecendo o CAPES. Vamos fortalecer o CAPES, o que a Lei 10.216 diz, que é fortalecimento, em que todos os lugares e todas as conferências que eu participei, de tudo que eu participei de saúde mental, eles me disseram que era fortalecer. Fortalecer a assistência, fortalecer a educação, fortalecer a cultura dentro do CAPES. Se acontecer isso, nós temos certeza que isso o braço que eles estão querendo colocar na saúde mental, que é a comunidade terapêutica, não vai acontecer. Eu imagino isso. Eu imagino isso. Assim, e as pessoas não conseguem entender o eletroconvulsoterapia, convulsoterapia, que é difícil falar, que é tão complicado, e nada mais é do que um choque elétrico, em que a pessoa toma um choque elétrico e fica ali caído porque tomou um choque elétrico. Eu quero ver, duvido quem inventou essa nota técnica pedir para tomar um choque elétrico e depois pedir de novo para tomar um outro choque elétrico. Eletroconvulsoterapia é exatamente isso, é choque elétrico. Eles têm que entender isso. E o usuário, ele não pode ter um retrocesso tão grande. De 1970, 73 para cá, 77, quando os psiquiatras, ao qual eu sempre homenageio, em que eles se negaram a atender esse modelo. Eles conseguiram, até a Lei 10.216, em que tramitou durante 11 anos, olha só, 11 anos, ao ponto de quase mendigar para que fosse aprovada essa Lei 10.216. E depois de tanto tempo, assim, a gente achando que
que estava sendo fortalecido, que nada, de repente aparece uma pessoa que se diz normal aí e vem para mim e fala assim, não, a nota técnica ela vai ter que ser executada. Espera aí, voltar ao tempo em que nós lutamos tanto para que não acontecesse isso é um retrocesso absurdo. Aqui em Macaé, nós conseguimos, assim, são coisas que parece... Quando em 87 foi instituído o dia 18 como a luta antimanicomial, não foi feita uma lei. E aqui em Macaé nós fizemos uma lei em 2011, 3.634, em que ela vira uma lei do dia da luta antimanicomial. Porque nós não queremos manicômios, não é só aqui, não é só em Rio Bonito, não é, em Barbacena, não é em lugar nenhum do Brasil mais. Nós não queremos manicômio, nós queremos um tratamento humano. Nós sabemos que nós temos direito a um tratamento humano. É isso que nós queremos. Que não seja o Conselho Nacional, eu não sei, porque eu como conselheiro aqui de Macaé, eu sei que eu consigo deliberar. Eu não sei como é que o Conselho Nacional não consegue deliberar uma nota técnica dessa aí, contra uma nota técnica dessa daí, em que o governo não respeita. Eu não consigo entender. Acho que a gente está, né, Carlos, tentando discutir isso, mas hoje vamos tentar falar um pouquinho da resolução aí que o Leonardo, o Rafael trouxeram para a gente, que diz um pouco disso que você está trazendo também. E aí você conclui para a gente poder abrir para os comentários, para as Sim, conversas. está concluído assim. Muito obrigado por me ouvir, porque Claro. essa era a minha aflição. Entendeu? Essa era a minha aflição. Desde lá do Congresso, essa era a minha aflição. Eu tinha que falar isso daí para que as pessoas entendessem que o CAPS ele tem que ser o ponto único de tratamento da saúde mental. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Tá bem? Muito obrigado assim, a todos. A gente agradece, cara. As suas contribuições sempre são muito importantes, porque dizem, né, desse ponto de vista de alguém que está aí junto no Conselho, né, de Saúde de Macaé. Então, pessoal, como eu disse, a gente pode fazer as inscrições do bate-papo. Hoje a gente tem, né, aí mais de 50 pessoas participando da roda e com certeza tem algo a dizer. Sim, Cristina, pode falar. Primeira inscrita, Cristina Ventura. Oi, boa tarde para todo mundo. Peço desculpa um pouco pelo meu atraso, eu cheguei agorinha aqui, estava dando aula antes, mas o tema é um tema, acho muito importante, sensível e preocupante ao mesmo tempo, né? Eu queria colocar, não consegui assistir o Léo Pinho falando. Oi, Léo, tudo bem? Peguei o finalzinho do Rafael. Queria colocar algumas coisas que vou pedir desculpa se já foram colocadas, mas talvez duas coisas. Primeiro, aproveitando um pouco que o Rafael colocou, e eu ouvi agora no final, alguma coisa, ver se foi isso, Rafael, mais ou menos assim, que a gente, de alguma forma, deixou a gente antimanicomial, deixou um certo terreno meio frágil, talvez, né, digamos, em relação às nossas ações, que imediatamente foi ocupado e etc. e tal. Eu queria te dizer assim, em tese eu concordo com você, em outro ponto eu acho que a gente pode levantar algumas questões e aqui. A primeira delas é a seguinte: tanto a questão álcool e drogas como um problema de saúde pública, saúde, né, na verdade, saúde mental pública, quanto a entrada da questão de crianças e adolescentes na agenda da saúde mental pública brasileira, isso começou no comecinho do século XXI. Eu vou dizer assim, para marcar, né, naquela conferência de 2001, mas vamos botar fevereiro de 2002 como alguma coisa que se inicia, e eu vou situar o mês de maio de 2016 como um tempo que finda esse investimento, vamos dizer, da gestão. Então, a gente está falando de 14 anos, que é muito, mas em termos de política pública num país desse tamanho é muito pouco, né?
Mas tudo bem, houve, claro, fragilidades. A gente encontra, nesse momento, no governo Bolsonaro, no atual governo, uma questão que eu acho que é uma questão difícil para nós aqui, né, diretamente enfrentamento, é uma questão estrutural. Esse é um governo eleito, com uma agenda clara, não há nenhuma dúvida sobre a agenda desse governo, né, conservadora, retrógrada, privatista, etc, etc, etc. Por um lado é isso. Por outro, essa resolução, não é uma resolução, né? Até acabei de esquecer, eu estava procurando aqui para ver, é uma resolução do CONAD que toca a um só tempo, né, nos dois temas mais frágeis da nossa luta antimanicomial como política, que é criança e adolescente, álcool e drogas. Essa resolução, ela tem no artigo 6º dela, uma coisa que eu acho que aí talvez nos toque mais diretamente, queria ouvir vocês, que é o seguinte: o artigo 6º dela diz que será pedido à rede, ou seja, aos profissionais da rede pública, saúde mental, não sei, não está claro lá, o Léo talvez saiba, que avalie previamente para autorizar a ida dos adolescentes para as comunidades terapêuticas. É um tiro só para arrebentar uma porção de coisa, não é isso? A própria saúde mental, a implicação dos profissionais, etc. Por outro lado, é isso que eu tenho pensado e conversado aí com outros grupos que eu participo. Como é que a gente pode pegar esse tiro de destruição e não deixá-lo destruir tanto assim? Se será necessário que a rede, ou seja, os profissionais da rede, autorizem a ida, como poderemos, sem ninguém virar a Joana d'Arc, se atirar o fogo, mas como poderemos, uma pergunta, de uma forma mais coletiva, mais organizada, mais, vamos dizer, estratégica, resistir a sermos usados para isso. Então, eu estou dizendo assim, claro que houve fragilidades no avanço da atenção psicossocial para a criança e o avanço psicossocial em álcool e drogas. Mas tem uma questão que é a clareza, estratégia e posição, digamos, de política pública dos operadores hoje direto, que somos nós, trabalhadores, tá? Na adesão mais direta ou não a certas proposições, sem virar Jodac, sem virar herói, como estratégia política. O que a gente vai poder fazer? É possível? Eu não tenho clareza disso. Será que o Estado do Rio de Janeiro, os CAPs, CAPCIs, que devem ser muito usados para isso, os CAPS-AD, os outros, a atenção básica, como é que a gente pode, em cada território e comunidade, organizar uma resistência esclarecida? Será que é possível? Eu não sei se é. Tá? Agora, eu já soube que foi falado aqui da nota técnica, da nota conjunta, né, do CONANDA, com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e de Saúde, contrárias no tom que foi possível, né, a essa resolução. Ela tem 12 meses para entrar em vigor. A gente tem então, uma margem pequena de manobra. A minha questão é, aí vocês que estão na ponta, etc., a possibilidade de alguma resistência, sem que todo mundo vire herói, mas para que a gente não permita que isso aconteça. As comunidades terapêuticas têm no estado do Rio de Janeiro. O que a gente vai poder fazer? São só perguntas, a gente continua conversando. Só um apontamento, Cristina. O artigo a que você se referia, a gente até bateu aqui, não colocou no bate-papo, é o artigo 3º, né? Somente deverão ser acolhidos os adolescentes previamente avaliados pela rede de saúde e equipe multidisciplinar. Seguimos aí com a palavra aberta. Eu queria fazer um comentário, vou tentar ser breve. São dois aspectos que eu quero abordar. O primeiro é, do ponto de vista assim, histórico, né? Nessa curta história, eu estou de acordo com esse enquadramento que a Cristina Ventura faz,
nós temos uma história que se pode contar desde, como falou o Carlos Henrique, a luta de 11 anos para aprovar a lei, e uma história a partir da implantação concreta de rede de serviços comunitários, né? Então, você tem uma história que é pré-reforma, digamos assim, e que é fundamental para a reforma, que a gente tem que incluir na nossa análise do processo de mudança no Brasil, que é os anos 90. Mas depois da aprovação da lei, se ganhou uma institucionalidade, um poder decisório de implantação de rede. E aí houve uma implantação de rede e houve uma real mudança de modelo. Isso é que é absolutamente decisivo. E eu acho que é isso que está em questão. Eu acho que está em questão, estou concordando aí completamente com o que o Rafael falou, não é só o absurdo de uma resolução extrapolar as suas possibilidades legais e institucionais, como apontou o Leonardo, e afetar diretamente o ECA, afetar diretamente os direitos de adolescentes, etc. Eu acho que está em jogo, de fato, é passar a boiada. Eu acho que o que está em jogo, como vocês mencionaram, o que está em jogo é um ataque frontal e para valer ao modelo, que é o modelo de atenção comunitária, né? Então, nós temos estudos agora que estão levantando a questão do financiamento das comunidades terapêuticas, que é um ponto decisivo que o Rafael falou. Esses estudos preliminares, porque também não é muito fácil levantar financiamento de comunidade terapêutica, porque são muitas fontes, não é isso? Não é só o atual Ministério. Acho que Pedro caiu. Pedro caiu. Já volta. Cristina, a gente se confundiu. Eu me confundi aqui. Você estava se referindo ao inciso 2 do artigo 6º. A minha anotação estava correta, né? Estava correta. Onde é que o Pedro vai chegar? Mas, de fato, a gente está começando uma tentativa de levantamento de todo o financiamento das comunidades terapêuticas e é um terreno pantanoso, e porque isso também, às vezes, é uma estratégia de governo, né? Você não precisa de informação, você não sabe qual é a fonte, você não consegue fazer... Até pesquisa, leva muito tempo, mas isso é feito. Eu não sei se o Léo Pink está aqui ou o Rafael sabem disso, no caso dessa resolução, qual seria o valor do pagamento? Vocês têm noção disso para essa resolução? Essa resolução, ela está para entrar em vigor daqui a 1 ano. Por quê? Porque é uma estratégia deles de estruturar uma forma de captação de recursos também. Aí, só para dizer, a estratégia deles tem sido ampliar o dinheiro do executivo propriamente dito, em especial em torno da Senapred, mas eles criaram toda uma estratégia de captação de emendas parlamentares, através de criação de projetos específicos para a captação de emendas. Eu coloquei o link da matéria da Pública, que eu fiz um levantamento parcial, e só de emendas eles já estavam em 120 milhões de reais, fora o dinheiro do executivo. E aí está o link aqui nos comentários. Mas essa, para a resolução número 3, seria para a disputa do orçamento 21. Por isso que eles deram esse prazo e eles estão começando a construir essas possibilidades. Mas ainda não tem valores, porque eles estão justamente captando e estruturando uma estratégia. Porque eles vão ter que criar dentro do orçamento uma rúbrica específica para um projeto de acolhimento de adolescentes. O Pedro acaba de falar que você caiu. Eu caí aqui, caí espetacularmente, sumi completamente. Mas, olha, eu vi aí que você estava conversando, Cristina, com o Leonardo sobre esse negócio do valor. Eu acho que a questão da pista, a pista do financiamento, o follow the money, é decisivo nessa questão das comunidades terapêuticas. Aí tem, dentro dessa história, a gente tem que entender o seguinte: sempre foi uma luta insana da reforma psiquiátrica contra o proibicionismo. E a SENAD
sempre representou o lugar onde esse confronto era o mais difícil de se levantar. Eu acho que é preciso ter essa análise, porque durante um tempo a Senad pareceu menos, digamos assim, ameaçadora, mas ela não, de fato, ela nunca foi, primeiro, um órgão colegiado representativo da sociedade, como é a CONANDA e como é a Comissão Nacional de Direitos Humanos. É isso, o Leonardo lembrou isso aqui. E sempre foi, dominantemente, uma comissão tanto proibicionista como extremamente vinculada às comunidades terapêuticas. Historicamente, ela foi criada no governo Fernando Henrique, ela atravessou também os governos Lula e Dilma com muita dificuldade, apesar de ter sido, durante algum tempo, até, digamos, uma aliada da proposta de criar uma rede capaz de dar conta do desafio da política de álcool e drogas. Então, o que a gente está vendo agora é a instrumentalização do CONAD para essa finalidade da ampliação da comunidade terapêutica, mas essa função desse órgão já era essa função colocada historicamente, inclusive no cenário internacional de política de drogas. Ela representa o atraso em política de drogas. Então, não é por acaso que ela é instrumentalizada também para colocar agora a questão dos adolescentes, para abrir mercado para a expansão da comunidade terapêutica. E o que nós estamos observando em alguns municípios, essa semana eu participei de uma qualificação de um projeto de doutorado que não é exatamente sobre isso, mas onde um município daqui do Rio de Janeiro, faz a sua desinstitucionalização e a pesquisadora ela verifica a expansão da comunidade terapêutica, isso nos últimos 5, 6 anos, acompanhando para e passo o processo da desinstitucionalização de um hospital de tipo manicomial mesmo, de um hospital manicomial. Quer dizer, então está havendo também uma transinstitucionalização. Então, o processo é extremamente complicado e ele é um processo que ataca diretamente os fundamentos do que a gente chama de reforma psiquiátrica. Acho que a gente deve fazer isso a Frente Stamira também, se juntar aí com todas as entidades, apoiar essas resoluções que já de vários conselhos que já foram apresentados aqui, talvez seguir com essa coisa da resistência, porque da é possível, com a pressão, se conseguir um resultado como se conseguiu com a questão daquelas equipes para o atendimento do louco infrator, né? Mas eu acho que vamos combinar uma coisa. Nas equipes do atendimento do louco infrator, não havia o grande interesse econômico e político que existe em relação às comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, eu posso dizer que elas sustentam de alguma forma, ou estão ligados de alguma forma, a mais de 160 deputados federais. Isso já há algum tempo, quer dizer, que são deputados de partidos que são vinculados a grupos evangélicos e que são ligados, alguns, inclusive, são proprietários, né? Proprietários não, porque é uma instituição que não tem proprietários, né? Porque ela é uma instituição filantrópica, mas são dirigentes de comunidades terapêuticas em vários estados do país. Então, é esse comentário que eu queria fazer, só para falar da dificuldade do enfrentamento. Nós estamos agora enfrentando um inimigo poderoso mesmo. É um inimigo poderoso, um inimigo que tem articulação política e que representa o que há de mais atrasado em termos de cuidado na saúde mental, né? Mais atrasado são instituições de confinamento, são instituições que impõem um tratamento moral no sentido esquiroliano mesmo, com uma base religiosa. Não é uma coisa simples, mas eu acho que é uma luta que vale a pena, porque eu acho que a gente tem uma certa margem de tempo
para poder fazer essa arregimentação de forças. Era isso, Leandro. Obrigado, Pedro. Queria destacar que o Leonardo colocou aqui nos comentários alguns links. Eu vou repostar, né, a reportagem que ele publicou no A Pública, para quem chegou depois. Tem aqui, então, a análise do orçamento de 2019 e o início da estratégia da emenda parlamentar, e o texto citado pelo Rafael, em que o Leonardo afirma que não era um retrocesso, mas sim um quadro de contra-reforma estruturado. Continuamos, então, com inscrições abertas. Eu vou ter que daqui a pouco sair, que eu tenho que atender. Eu acho assim que a gente tem que pensar, não sei o que Pedro acha disso, todo mundo, diferentes frentes de resistência, é isso? Tem uma resistência mais macro, mais estratégia, a gente tem que se somar à frente, e todos os outros grupos organizados, com CONANDA, conselhos, com frentes mais progressistas, isso é uma forma de resistência. Mas eu acho que também tem outras que a gente tem que pensar, como apoiar os serviços dispostos a construir alguma forma de resistência a isso também. Outra, como articular, como levantar, aqui no Estado do Rio, né, que a gente está aqui, mas quais deputados, quais emendas, qual é o financiamento para esses deputados das suas emendas parlamentares? Para onde? Como for? Um certo mapa do fluxo do dinheiro, mapa do fluxo político, mapa e também uma forma de ação. Não sei como o Rio de Janeiro está organizado. O governo do Estado é um governo Witzel, né, gente? Certamente não opositor. O governo Witzel é um aliado do governo Bolsonaro. Nesse sentido, apesar de parecer que brigam, né, eles estão alinhados na mesma fundamentação. Não acho que se possa esperar aí do Estado nada consequente, vai ter que ser uma ação de resistência vinda das bases, das organizações. Não sei como fazer isso, mas acho que tem que se pensar em várias frentes de resistência. Estudos sobre fluxo de financiamento, óbvio, tem que fazer também, mas não sei o que vocês pensam, né? Eu, na verdade, também não conheço muito a realidade dos serviços aqui no Rio agora. Eu queria aproveitar, Cristina, que você fez e você vai ter que sair, então, já para tentar responder as questões que você levantou, e eu concordo plenamente com a leitura que você faz sobre a questão álcool e drogas e criança e adolescente. E também sobre as frentes de como enfrentar essa situação, e eu acho que é importante a gente combinar e atuar em várias frentes ao mesmo tempo, porque é assim que o governo tem feito, né? Eu acho que tem produzido uma política de choque em todos nós, e que às vezes nos paralisa. E pensando nesse levantamento que você propõe, eu acho que é importante ter um mecanismo estadual de combate e enfrentamento à tortura, que eles já fizeram vistorias, eles têm relatórios sobre as violações de direitos humanos nas comunidades terapêuticas. Eu acho que é bom acionar o mecanismo estadual, que também tem um mecanismo nacional que foi esvaziado. Eu acho que o Leonardo Pinho pode trazer até esse informe. A Comissão Estadual de Direitos Humanos, da LERJ, que é presidida pela deputada Renata Souza, acho que é importante, um espaço também de encaminhamento de violações de direitos humanos. Eu não excluiria também a possibilidade de denúncias internacionais, como já foi feito no passado, né? O caso Damião Ximenes é um caso emblemático disso, no campo da saúde mental. Eu fui pesquisador da Justiça Global, que é uma ONG de direitos humanos. Eu acho que a gente não pode deixar, no momento de fechamento institucional que a gente está vivendo, essa esfera internacional de lado. Acho que a gente tem que também pensar como ocupar e como denunciar ou criar casos emblemáticos para denunciar, não só nacionalmente, mas também fora, essas violações e essas ilegalidades também, né? Acho que são algumas questões que também passam por apoiar os trabalhadores que estão sofrendo um processo de muita precarização,
Lá no município de Volta Redonda, isso é flagrante, né? Vínculos muito precários. Então, isso é um fator também para a gente levar em conta de que maneira a gente pode apoiar os trabalhadores que estão numa situação muito frágil no momento. Sim, Rafael, eu acho boas as suas sugestões. Eu não sei se a Frente Itamira pode abrir um debate em algum outro momento maior com essas frentes aí, desses movimentos mais progressistas. A gente também tem no Rio agora, vocês devem estar acompanhando talvez, né, mais organização de resistência em certas comunidades, né? Tem o TV Favela, que são muito importantes como disseminadores de uma nova cultura e organização e redes de apoios locais. Eu acho que são frentes decisivas. É uma sugestão aqui para a Frente Itamira, se fizer sentido, abrir fazer um dia uma roda com vários, né, representantes. A gente precisa ouvir e aprender também com essas pessoas, né, fora o apoio aos trabalhadores. Pessoal, a palavra então segue aberta. Se quiser comentar, fazer perguntas. O silêncio da dimensão da dificuldade, que é para todo mundo, né? A gente, é muito difícil essa questão, mas o que a gente vai fazer, né? Eu queria só, enquanto vocês estão pensando, colocar também um pouco antes de eu sair, essa questão da resolução, né? Foi aí há 2 semanas ou 3 atrás, e essa semana que passou, estamos passando, né? Também vem, certamente, do governo Bolsonaro, essa atrocidade que foi feita com a menina, né, de 10 anos, que engravidou de um estupro, e toda essa pauta conservadora, radical, usurpadora do direito, né, da infância, da adolescência. Ou seja, a gente não está lidando com uma coisa pontual, essa proposta do Conanda, o que foi feito com a menina, né, as agressões, etc., posicionamentos, o que está sendo feito com a política de saúde mental, né, hoje louvada pelo representante máximo da psiquiatria mais reducionista. Tem uma série de coisas acontecendo que é um projeto muito bem e claro, decidido, de ação, sem nenhuma, não há dúvida, né, ninguém titubeia ali. Num recente debate que a gente fez, uma rede de pesquisas em saúde mental de criança e adolescente, que o NUPSAN está à frente também, e com outros grupos de pesquisa aqui do estado do Rio de Janeiro, a presidente do Conanda informou que foi feito um levantamento pelo Conanda, gente, acho que foram 760 e poucos, o Pedro estava lá, ouviu também, Leandro, mas é uma conta mais ou menos essa, 700 e não sei quantos decretos retirando, ou fragilizando, ou inviabilizando, ou impedindo conselhos, tudo que se torna ato mais coletivo dentro das instâncias de governo. Tem um nome formal para isso que eu esqueci, mas a ideia é um pouco essa. Isso vem sendo feito paulatinamente, né? Passando a boiada silenciosamente, enquanto estamos aí também discutindo outras coisas. Ou seja, a gente não está lidando com uma coisa só pontual, mas a gente precisa enfrentar essa questão, né, com que a gente pode. Sim, quem quiser ter acesso, né, esse debate aí aberto, com a presença da presidente do Conanda, da Iolete Ribeiro, está disponível no YouTube do Nupsan. A Sueli colocou aqui uma pergunta, né, e eu não sei se ela quer abrir e comentar, mas ela coloca assim: gostaria de perguntar como os adolescentes acabam nestas comunidades terapêuticas nos outros municípios. Porque em Macaé, ela diz, né, que eles do CAPSI só ficam sabendo quando os mesmos já se encontram internados. Talvez a Sueli pudesse comentar um pouquinho do que ela pergunta para a gente poder falar a respeito, Sueli, quer? Olá, boa noite a todos. Assim, é uma curiosidade mesmo, porque em Macaé, eu sou terapeuta ocupacional no CAPS Infantil aqui em Macaé.
Inclusive, a gente está com um adolescente que está em Goiás. E nós só ficamos sabendo quando eles já se encontram lá, né? Isso aconteceu algumas vezes. E então, não passa pelo CAPS infantil nem pelo CAPS AD. Realmente passa, a gente vê o abrigo, né? Que aqui se chama SEMAIA, e os conselheiros tutelares. Então, eu queria saber se nos outros municípios acontece isso também, porque não passa pelo CAPS, gente. Não foi o CAPS que pediu essas internações que ocorreram. Tem um caso que é muito emblemático aqui em Macaé, de uma menina que ela foi internada com 15 anos, ela foi no CAPS numa segunda-feira, ficou o dia inteiro com a gente. Na terça-feira, ela era para vir, não veio, a gente perguntando. A gente ficou só sabendo, um mês e meio depois, que ela estava em Cotia e ficou 3 anos, dos 15 aos 18 anos. Aí é isso. Então, gostaria de saber. Uma curiosidade mesmo. Obrigada. Obrigado, Sueli. O Leonardo está avisando que ele vai precisar sair. A gente agradece, Leonardo, a sua presença. E não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que ele pode ficar até 6h30. Ah, tá. Ele pode ficar até 6h30. Isso, eu estou Ok. só dizendo que eu tenho reunião com a equipe da ZAPs às 18h30. Então, posso ficar até às 18h30. Que eu tinha lido 17h30 e eu me confundi. Ok. Júnia, então se inscreveu para falar. Oi, boa tarde. Então, eu trabalho na atenção básica em Búzios, né, no Rio, e queria dizer com a Sueli, né, assim, ela fez essa fala e, assim, a nossa realidade aqui, né, a maioria das internações no campo de álcool e drogas e também dos pedidos com adolescentes, eles realmente não passam pela saúde mental, pelo menos aqui no município. Eles têm muito essa via direta, assim, que passa pela assistência, pelos conselhos tutelares, e muitas vezes quando a gente que é do campo da saúde mental é informado, né, a coisa já está na mesa do juiz, ou já está com o Ministério Público, ou a própria assistência. Isso é uma questão também, né, a própria assistência social do município, que às vezes faz contato direto com a comunidade terapêutica, né, que enquanto a saúde mental fica tentando trazer toda a complexidade desse campo, né, muitas vezes a comunidade terapêutica oferece essa dita facilidade, né, assim, não traz, a gente aceita, né, a gente cuida, né, eles trazem essa fala que muitas vezes alivia muito famílias, etc., mas realmente no que eu acompanho aqui em Búzios, né, eles não passam muito pelo campo da saúde mental, eles vão meio que linha direta. Aqui no Rio a gente também tem visto isso, né, Júnior? Muito direto pela assistência e acho que dialoga um pouquinho com o que a Cristina e o Leonardo estavam dizendo do artigo 3º lá, artigo 6º, inciso 2, né, de que há uma avaliação que é feita pela própria instituição, né? Então, não passa aí pela nossa rede CAPS. Pedro Gabriel se inscreveu. Vou passar a palavra para o Pedro. Eu recebi uma mensagem agora aqui da Lúcia Souto, porque eu tinha falado com ela que a gente ia discutir essa questão, né? A Lúcia esteve com a gente aqui na Frente Stamira recentemente. Foi quando a gente... O quê? Foi uma discussão geral sobre... sim, sobre os retrocessos todos no campo da saúde. Ela é presidente do SEBS atualmente, né? E a mensagem dela é no sentido de que são duas coisas, assim, que ela se propõe, pergunta se nós vamos tomar assim, posições. Claro que todo mundo já declarou aqui que apoia essa articulação contrária a essa resolução, né? Mas eu acho que tem, além da resolução, só para juntar o que já foi falado aqui, eu acho que a Frente Stamira tem que se manifestar, sim, tem que se manifestar claramente em relação ao absurdo que é essa resolução do CONAD, apontar também essa fragilidade que a Sueli colocou, e o comentário da Júnia confirma, que há uma fragilidade da atenção em saúde mental em de fato, representar
o local de acolhimento para situações de vulnerabilidade extrema e de álcool e drogas, o que inclui álcool e drogas. Não é verdade? Como a Júnia falou, passa fora da rede de saúde mental, porque são muitas vezes pessoas de população de rua, pessoas de população que sofrem violência todos os dias, não é? Que são discriminadas, que vivem numa situação limite, do ponto de vista de violência do Estado, violência policial, violência urbana, carências materiais, etc. Né? Então, eu acho que esse é o público, entendeu? Que se pensa em relação à questão de comunidades terapêuticas. Não estou falando uma coisa de teoria conspiratória, não. Eu acho que tem uma lógica no sentido de se constituir uma rede que seja uma rede capaz de retirar da cena, de fato, essas pessoas que não têm muito lugar para onde ir. Elas só teriam um lugar para onde ir se houvesse uma sociedade mais inclusiva. Né? Então, eu acho que se articula com uma proposta geral de desmantelamento tanto da saúde pública, se articula com a questão agora que nós vimos da Associação Brasileira de Psiquiatria fazendo uma cena pública quase que de apropriação da política de saúde mental. Eu me refiro a uma apresentação do dia 13 de agosto, onde o Ministério da Saúde entrega simbolicamente para a Associação Brasileira de Psiquiatria a política de saúde mental. Não sei se vocês viram isso. Eu não estou querendo fazer propaganda de uma coisa que é absolutamente odiosa, mas eu acho que o que está implicado ali é que a política de saúde mental será transferida para a área de atenção especializada, e o que foi declarado com os dirigentes ali do Ministério da Saúde é que passaria a ser serviços da iniciativa privada que seriam comprados pelo Ministério da Saúde para oferecer à população. Quer dizer, está tudo dito com muita clareza ali. Que serviços são esses? São os ambulatórios de especialidades, que são medicalizantes, que são ambulatórios que não têm nenhuma resolutividade e que, no limite, vão ser porta de entrada para internação em comunidades terapêuticas. E o outro serviço a ser oferecido é a internação, né? O modelo da internação, que está sendo refinanciado. Então, na verdade, isso também a gente tem que juntar uma coisa com a outra. A terceira iniciativa, que essa semana... Não, essa semana foram duas iniciativas, porque a resolução é do mês passado, essa resolução do CONAD, que é a transposição das comissões de residência, de formação de residência, tanto residência médica como residência multi, da área do MEC para a área do Ministério da Saúde, para serem também geridas por entidades que são entidades provavelmente privadas, porque o que está dito lá é que o Ministério da Saúde vai também fazer agora a gestão da formação profissional de médicos e outros os profissionais da equipe multiprofissional no formato da residência. Entendeu? O histórico da questão da residência é de uma conquista quando se retirou da própria instituição de saúde e levou para o MEC a regulamentação do programa de residência. As residências eram regulamentadas só pela saúde. Então, o sujeito era recém-formado, ele ia trabalhar num hospital com o título de residente, isso funcionava apenas como uma precarização do trabalho e não havia nem regulamentação, nem exigências de qualificação. Então, é um retorno ao passado mesmo.
Porque não é o Ministério da Saúde que tem que ele regulamentar a residência. Quem tem que regulamentar a residência é o Ministério da Educação. É assim que funciona a questão do equilíbrio das instituições, entendeu? É o Ministério da Educação que vai dizer para a saúde se aquele programa está de boa qualidade. Se vai ser a própria saúde que vai dizer pode fazer residência aqui ou pode fazer residência ali, isso também significa aí uma degradação da qualidade da formação, não é só na saúde mental. Aí passa a ser a degradação da qualidade da formação em todos os profissionais da saúde pública, entenderam? Então, eu acho que talvez valha a pena, a Frente Stamira, fazer uma análise que articule essas 3 iniciativas, entendeu? Porque eu acho que são 3 iniciativas enfim, elas de alguma maneira são sinérgicas para o mal, né? Sinérgicas para a destruição, né? Mas, enfim, eu acho que a resistência também através dos próprios serviços, por isso que a Frente Stamira é uma frente de CAPS, resistência e invenção, através dos próprios serviços. Então, se as internações em comunidades terapêuticas nos municípios não estão passando pelos CAPS, compete aos CAPs procurar saber o que está acontecendo com essa clientela, porque a função do CAPS é uma função territorial. Portanto, aqueles usuários são usuários de responsabilidade do CAPS, entendeu? Porque são do território. E fazer esse enfrentamento lá na ponta, fazer esse enfrentamento na atenção psicossocial no território, além do enfrentamento que a gente está fazendo e que a gente tem que aderir ao enfrentamento que está sendo proposto aqui no âmbito macropolítico, né? É isso. A frente talvez deveria pensar, né, Pedro, em escrever algo e promover mais debates, porque eu acho que esses 3 acontecimentos estão próximos temporalmente, dizem, né, muita coisa, e a gente precisa talvez ajudar os CAPs a pensar nessa questão de que é lá na ponta, né? Grande parte da resistência também pode ser feita lá na ponta. A Nelly fez um comentário. Nelly quer falar? Quer abrir o microfone e falar com a gente? É necessária uma roda de conversa, de análise desse cenário de destruição e desmonte e a seguir um plano de enfrentamento. Então, essa é a proposta que a Nelly coloca para a gente. O Alessandro propõe a realização de uma outra roda interestadual, também com esse tema, para acolher, imagino que, relatos de outros estados, né, Alessandro? Fabiane concordando aqui com o Alessandro no bate-papo. Seria interessante as pessoas também comentarem, abrir o microfone, poderem comentar, falar, tá bom? São 6h23, a gente ainda tem aí 7 minutos aí de roda de conversa. É só um comentário breve, para que outras pessoas possam também falar. Há um componente também de racismo institucional que está em curso, e a questão das comunidades terapêuticas é uma forma de encarceramento da juventude negra. Então, acho que é bom também a gente trazer esse componente do racismo estrutural, né? mais do que institucional, um racismo estrutural que está colocado aí, novas formas de encarceramento. Então, há um debate que tem aparecido de diminuição da idade penal e a comunidade terapêutica também é uma forma de encarceramento da juventude. Então, eu acho que esse componente da política, o modo como ele está sendo colocado, né, é algo que a gente tem que levar em conta também. Super importante isso que o Rafael coloca aí da interseccionalidade, né, da sobreposição aí dos temas e das pautas, que eu acho que dialogam bastante. Alessandro, está inscrito? Então, assim, só para reforçar o que eu disse, na verdade, eu me recordo bem quando o início da tentativa de desmonte com aquela nota técnica, né, que aí até o Carlos Henrique recordou para nós, houve uma grande mobilização aqui no Rio de Janeiro, houve uma grande mobilização a nível nacional, e essa força nos possibilitou derrubar aquela nota técnica à época. E assim, embora não pareça, a gente pensando aí em questões de 1 ano, mas se a gente for pensar direitinho,
essa nota de agora, essa resolução, já vai completar um mês. E a coisa vai passando rápido, e a gente precisa se articular, não deixar a coisa ficar, né, para amanhã e para amanhã, não. Então, enquanto Frente Estamira, que me sinto pertenço a essa rede, reforço aqui a minha sugestão da gente fazer logo uma roda interestadual para a gente conversar, espalhar essa coisa aí para nível nacional, para se posicionar, né? Além do que o Pedro falou, da nossa resistência no serviço, lá na ponta, mas também fazer um barulho a nível nacional, esparramar essas atrocidades aí pelo Brasil afora, e também, é lógico, pelo nosso estado, mas pelo Brasil afora também. É isso aí. Tá ok, Alessandro. Então fica a proposta do Alessandro aí para a gente poder já articular para as próximas. E sim, né, um mês é pouco tempo, mas ao mesmo tempo é muito. Então, que a gente possa fazer. Pessoal, 6h26, acho que a gente vai caminhando para o fim. Não sei se alguém mais quer se inscrever, fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu posso falar, Leandro, rapidinho? Claro, Leonardo. Não, eu queria agradecer vocês por essa oportunidade de diálogo. Eu fiquei ouvindo, até porque nós estamos numa situação tão difícil que a gente precisa ouvir muito para fechar estratégias, para pensar estratégias. Eu acho que não só de resistência, mas nós precisamos voltar a algum grau de ofensiva também político, institucional, social, para reafirmar o nosso projeto ético, político, e eu acho que esse condomínio de governo, apesar de... ele tem acumulado muitas contradições, e eu acho que é necessário o nosso campo não só resistir, mas tentar fazer atos também, eu acho que na disputa eleitoral que vai vir aí municipal, reafirmar princípios, valores e o nosso projeto também. Então, eu queria agradecer muito, porque aprendi muito, muitas pessoas aqui, e tenho, obviamente, agradecer também ao doutor Pedro, que, enfim, se eu estou hoje também na presidência da Abrasme, cheguei também nesse lugar depois de muito aprendizado, muito erro, muito acerto, e ouvindo e vendo as pessoas que fizeram valer a reforma psiquiátrica no Brasil, a construção do SUS e a construção de governos baseados na progressividade dos direitos humanos. Então, me honra muito estar aqui na companhia do Dr. Pedro Gabriel também, que me trouxe todo esse aprendizado. Obrigado. Que agradece a sua participação aqui, Leonardo, a sua e do Rafael, com a gente nessa roda de conversa. Super importante. As pessoas, né, colocaram aqui, excelente debate, a Júnia que está precisando sair. Também achei que a gente, apesar de a palavra às vezes ter ficado aí no silêncio, mas eu acho que ele, como a Cristina apontou, ele diz também da dureza que é o que a gente tem que enfrentar. Pedro, você quer fazer algum encerramento e a gente conclui? Não, é só para concluir, agradecer aqui ao Leonardo Pinho, agradecer ao Rafael Dias e a todas as pessoas que participaram. Esse tema é extremamente difícil, ele continua, estou de acordo que a gente tem que, a resistência tem que se juntar com uma ofensividade. Acho que a proposta da reforma psiquiátrica é uma proposta muito consistente, muito sólida, e uma proposta vitoriosa no sentido da sua realização, né? É por isso que, inclusive, ela sofre todos esses ataques, né? E acho que esse tema da internação, que será uma internação compulsória, certo? A internação será compulsória, porque os adolescentes não vão voluntariamente ficar confinados um ano, rezando seus salmos. Nada contra rezar os salmos, mas desde que não seja obrigado a fazer isso, não é verdade? E confinados. Então, eu acho que a gente está falando, sim, do tema da liberdade aqui, essencialmente do tema da liberdade, do tema da violência do Estado, e esse Estado excessivamente, extremamente violento, que agora recrudesceu com o contexto de fascismo no poder, né? O nosso desafio é muito grande, eu acho que o debate foi muito bom, estou de acordo com
o Alessandro, nosso companheiro lá de Rio das Ostras, que eu acho que é um debate para ser compartilhado com os nossos companheiros de outros estados, né? Porque essa é uma questão, de fato, totalmente uma questão nacional, né? E aí eu acho que fica aqui a sugestão para a gente construir. É isso, foi um bom debate, um debate difícil. Vejam como as coisas são realmente difíceis. Eu participei outro dia de uma outra atividade, só para falar com vocês, onde também teve muitos silêncios. Eu achei uma atividade muito fecunda, entendeu? Às vezes é preciso mesmo, entendeu? Você não tem a resposta imediata, tem que refletir um pouco, tem que pensar em como enfrentar os problemas que se apresentam mesmo no dia a dia, né? E é um dia a dia que está muito frenético no sentido da destruição. Então, a gente tem que virar esse jogo mesmo, começar a fazer muitas iniciativas que possam também, né, trazer um caminho de enfrentamento que seja sólido, né? Porque é um enfrentamento de longo prazo. Nós estamos falando de um enfrentamento de longo prazo. Mas é isso. Obrigado a todos aí, Leandro. Volto para você. E Pedro, queria pontuar aqui a presença da Adriane Celli, pesquisadora aqui do CIESP, está presente, que gostaria de participar das próximas. Bem-vinda, Adriane, venha participar. Nossas rodas sempre às terças-feiras, 5 horas. Estou vendo outras pessoas que também estão aqui pela primeira vez. E quem não conhece a Frente Estamira pode acessar o nosso site, frentestamira.org, e lá na parte, né, participação, você faz uma inscrição e aí a gente pode também, a pessoa, fazer parte do grupo de WhatsApp, onde a gente informa das rodas, troca mensagens, e eu estou incluindo, Adriano, o seu e-mail para receber os próximos convites das rodas de conversa, tá bom? É isso, gente. Então, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.